Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse Brasilzão merece ser estudado mesmo, viu? Nem na Venezuela, que o povo tá lá na iminência de uma guerra, acontece tanta reviravolta ou o povo sofre tanto do coração igual aqui no Brasil. Hoje eu separei, o nosso editorial está quentíssimo e acumulado. Eu tive 2 julgamentos ontem e o dia foi bem complicado, então acabaram se acumulando as notícias para passar aqui para vocês. Mas nós vamos sim tratar também da lei Magnitsky, que foi retirada do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa. Pode ficar atento aí que nós vamos chegar nesse ponto, tá? Antes de mais nada, deixa seu like se você quer que eu continue aqui produzindo conteúdos, trazendo informação, notícias para você, sem filtro, sem pudor, a verdade como ela é, nua e crua. E outra, eu gosto de trazer para vocês vários pontos de vista. Por exemplo, no editorial de hoje, eu separei aqui a notícia praticamente as mesmas notícias. Isso aqui é um resumo da semana do UOL, tá? Que vocês já sabem qual que é o entendimento do UOL. Então tá aqui a primeira notícia. Vamos lá. Master figura em 77 mil processos. Mulher de Moraes foi cadastrada em apenas um. Segundo reportagem, o jornal O Globo, o escritório de Viviane de Moraes assinou o contrato com o Banco Master no início de 2024, válido por 3 anos. Os pagamentos de 3,6 milhões mensais teriam sido interrompidos neste ano, diante da liquidação do banco de Daniel Vocaro. Trechos do contrato mencionam atuação estratégica, consultiva e contenciosa, junto ao Executivo, ao MP e órgãos do Executivo e o Legislativo. O UOL perguntou ao Banco Master e ao escritório da advogada a razão de não haver registros públicos da atuação, mas eles não se manifestaram. Perguntou também quais eram as causas envolvidas, mas também não houve retorno. Segundo os dados do escavador, o banco está envolvido em 77 mil processos judiciais e Viviane aparece como advogada em apenas um processinho. Ela atua em um processo de calúnia, injúria e difamação movido contra Vladimir Zimmermann, gestor da If Capital. Então, pessoal, me diga aí o que você acha. O que você acha dessa questão toda? Um contrato que tem 129 milhões de reais como valor para ela atuar em um processo de injúria e difamação. Vamos continuar e seguir aqui. Eu quero mostrar para vocês um outro ponto de vista também, tratando aqui de pontos de vista variados, que é a Gazeta do Povo, um veículo de comunicação mais direitista, né? Então, Moraes tira mandato de Zambelli. Mais um teste para Lula e Alcolumbre. Brasil sofre novo tarifaço. Isso é do México, né? O dia começa marcado por uma reviravolta política. Menos de 24 horas após a Câmara rejeitar a cassação de Carla Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes determinou a perda imediata do mandato da deputada. Na economia, o governo prepara novos aumentos de impostos, enquanto o México aprova um novo tarifaço que atinge diretamente o Brasil. No cenário internacional, Putin reforça apoio a Maduro em meio à tensão com os Estados Unidos. Falando aqui da decisão, Moraes determina a perda de mandato imediato de Zambelli, menos de 24 horas após a cassação. Já passou ali. Brasil enfrenta novo tarifaço, também é o que nós já lemos, e o México impõe tarifaço para o Brasil. Putin reforça apoio a Maduro em meio à pressão. Os ditadores da Rússia, Vladimir Putin, e da Venezuela, Nicolás Maduro, conversaram por telefone nesta quinta-feira. E o líder russo reafirmou apoio à ditadura chavista, na proteção dos interesses nacionais e da soberania do país sul-africano. Soberania é palavra que foi muito utilizada ontem, né? Inclusive no evento lá realizado no SBT, que teve que torcer o braço para poder entrar nas concessões novamente aí do governo, né? Então vamos lá, PL da dosimetria, uns chamam de anistia light, outros chamam como quiser, mas vamos lá. Vira teste de força entre Alcolumbre e governo Lula. A aprovação do PL da dosimetria pela Câmara reacendeu a crise entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado. Sobre o PL da dosimetria, deputados contrários
ao governo afirmam que o texto não beneficia criminosos violentos e apresentam argumentos contra a narrativa da esquerda. O que mais você precisa saber hoje? Foz do Iguaçu, Ratinho Júnior entrega perimetral e pressiona o governo Lula por liberação de ponte com o Paraguai. Agronegócio, Goiânia vira capital do agroluxo com Porsches, Ferraris e jatinhos. Vamos para Goiânia. Desastre comercial. Um ano depois da guinada woke, Jaguar paga o preço por tentar ser tudo, menos ela mesma. E aí, pessoal? Vocês perceberam que, em que pese a diferença dos canais de comunicação, dos veículos, um totalmente voltado para a esquerda, as críticas aos excessos do judiciário estão aqui do mesmo jeito. Muda-se algumas críticas, mas estão ambas criticando. Vem um tarifaço e vem cassação, também crítica com relação à atuação do judiciário, em especial do STF, no veículo de mídia de direita também. E aí, agora, olha que beleza o que aconteceu. Isso aqui todo mundo viu, né? Vou passar o vídeo aqui para vocês. Urgente, os Estados Unidos acabam de retirar as sanções da Lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Urgente, os Estados Unidos acabam de retirar as sanções da Lei Magnitsky do ministro. Meus amigos, tirou a Magnitsky do ministro. Tem várias teorias, várias coisas aí que estão sendo veiculadas e ventiladas de que houve uma concessão de terras raras, de que já foi combinado, e esse movimento todo lá do próprio manifestação do Flávio Bolsonaro junto com o Eduardo, Paulo Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos, dizendo que estariam de acordo, que ia ser bom para o Brasil. Então tem muitas especulações, mas a verdade mesmo é que o que aconteceu, qual foi o acordo, isso ninguém sabe. Como eu falei, tem as especulações. Eu vou passar esse vídeo aqui de agora, já saiu mais recente do Rony. Esse aqui foi de ontem, esse aqui também acho que foi, esse aqui já é de hoje. Estados Unidos retiram Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. O mundo acabou. O que de fato aconteceu? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Semana passada eu fiz um vídeo, inclusive repostei ele ontem, dizendo que os Estados Unidos estavam negociando com o Brasil e botaram algumas peças na mesa troca da retirada de sanções sobre o Brasil. Tanto as econômicas, quanto a Magnitsky, perda de visto e aquela coisa toda. Coisa que a galera da direita não entendeu ainda, que quando você bota alguma coisa numa mesa de negociação e você estica a corda, é pra obrigar o outro lado a negociar. Óbvio que nós da direita queremos Magnitsky eterna para Alexandre de Moraes, e ele já estaria preso. Então o óbvio é que se o Trump botou a Magnitsky, botou as sanções sobre Alexandre de Moraes para obrigar o Brasil a negociar, agora ele retirou essas sanções, significa que o Brasil fez o quê? Que o Brasil negociou. Mas negociou sob quais termos? Eu já contei pra vocês, mas dá uma olhada nisso daqui. A negociação envolve concessão de terras raras brasileiras para exploração norte-americana. Se isso aqui de fato entrou no acordo, não foi o Trump que traiu o povo brasileiro, foi o Lula. O Lula que traiu o próprio discurso de soberania nacional, entregou para os americanos nossas terras raras em troca de livrar Alexandre de Moraes e a própria pele. Mas aí tem um lado bom, né, gente? O fim da censura contra mídias sociais, o cancelamento de impostos contra Big Techs, colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação entre Brasil com a China no setor de satélites. Sinceramente, se esse acordo não foi bom para Bolsonaro, para o Lula e para a esquerda também não foi grande coisa não. Internet livre, combate ao narcotráfico, afinal de contas, como é que o Lula vai para uma eleição ano que vem sem censurar a direita, sem derrubar o controle das redes sociais, sem subir no morro pra fazer acordo com os cupincha? Por isso que tu tá vendo muito esquerdista que não tá gostando muito dessa história. Além dessa história de soberania, né, que o Lula pegou e simplesmente jogou no lixo em troca de salvar a própria pele. Ou seja, Trump esticou a corda pra obrigar o Brasil a negociar, e o Brasil negociou. Trump pediu uma sinalização que ia diminuir as perseguições políticas do Brasil, o Congresso aprovou a dosimetria, teve essa sinalização e tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Não adianta, poderia ser pior, porque o Lula dentro dessa negociação ia dar o induto e sair de herói. Porque se não tivesse aprovado a dosimetria, o Lula ia ter que dar o induto igual, porque ele ia ter que cumprir o acordo com os Estados Unidos. Um detalhe, minha gente, essa negociação ainda está em curso, e sabe por quê? Ainda tem a questão do tarifaço, que não caiu, a questão da perda de vistos, que ainda não caiu, ou seja, as negociações ainda estão acontecendo. Eu também acho um absurdo ter tirado a Magnitsky de Alexandre de Moraes, mas sinceramente, sabe o que muda? Nada. Mesmo com o Magnitsky, ele continuou tomando as decisões absurdas dele, porque quem tem que resolver isso é o Brasil. É o Senado brasileiro. A galera que tá sendo levada pela emoção, dizendo que acabou o mundo agora, vamos combinar, gente. Se houve mesmo um acordo, eles vão ter que andar, de certa forma, na linha para manter esse acordo que eles têm com os próprios Estados Unidos. Nos resta saber quais foram os outros termos desses acordos. O Lula vendeu o Brasil para os americanos. Meu nome é Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, e é o seguinte, você quer parar de ficar emocionado, desesperado com qualquer notícia que sai? E aí, o que vocês acharam? Me conta. Cara, eu não fiquei feliz não vou mentir, eu não fiquei feliz não.
Mas eu acho que tem algo maior aí por detrás dessas negociações. Eu acredito que não é possível que tanta impunidade, tanto excesso que foi cometido, está sendo cometido ainda, vai ficar da forma como está. Eu acredito que ainda vai acontecer alguma coisa aí, uma reviravolta talvez, mas não posso afirmar, né? De toda forma, eu queria e quero deixar bem claro que, na minha opinião, não é só o ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, que comete excesso ali não, tá? São vários. Isso a gente tem acompanhado diariamente, todos os dias. E eu vou falar mais, por muito menos a gente vê governos caindo. Agora mesmo teve uma matéria que eu também ia trazer para vocês, mas como já está bastante cheio o nosso editorial do dia acumulado, eu não trouxe, que teve mais um país aí derrubando o governo por causa de corrupção. E se a gente for analisar, acredito que aqui no Brasil, por muito menos, o povo não mais se manifesta. E eu não vou dizer que é culpa só do povo, não. Tem muita gente dizendo, igual o próprio Rony Gabriel, eu gosto dos posicionamentos dele quando eu quero uma análise mais direitista da coisa, mas eu não concordo com ele totalmente com relação a essa questão de que o povo brasileiro tem que agir, tem que fazer e não faz. Isso é verdade, mas, poxa, foi todo mundo pressionado, levado ao medo extremo. Gente presa até hoje por causa daquelas manifestações do dia 8 lá, quebra-quebra e tudo. Nem a esquerda, nem o povo, nem você, quem é esquerdista, tá assistindo, nem quem é esquerdista, que eu tenho amigos radicais, não acreditam nesse golpe. Sabem que isso não foi dessa forma. E ainda assim, a gente tem, até hoje, pessoas presas. Então a dosimetria tem que passar do jeito que tiver que passar para tirar esse povo da cadeia. Por muito menos a esquerda conseguiu anistia, sabe? Sem essa confusão, com crimes mais graves, com realmente quebra-quebra de ministério, de várias outras coisas. E foram todos anistiados. Vamos ver o posicionamento aqui do Henrique Maderite aqui agora, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Sexta-feira, papai. Pode olhar aí. Meio-dia, meu filho, é rindo para não chorar, papai. Vocês têm reparado que o clima na Venezuela, que está prestes a ser invadida pelos Estados Unidos, está mais tranquilo que o nosso? Ô, gente, uma hora, esse trem aqui vai colapsar. Político só tem feito política para político. É um projeto de lei sendo votado para vetar o outro. E o país? Parado igual saci de patinete. O Brasil é o único lugar onde o réu e o julgador dividem o mesmo jatinho e ainda reclamam da turbulência moral do país. É o lugar onde o fundo roubador é ilimitado, mas o garantidor é só 250 mil. Não tem base um trem desse, não. É mulher de ministro com contrato de 129 milhões com o acusado de dar o maior cano da história. Ufa! Detalhe pequeno, bebê. Eu acho que se Bill Gates e Elon Musk tivessem nascidos no Brasil, eles iam optar pelo direito. Sextou, bebê! Esse cara, eu acho fera também ele, viu? O Maderite é sensacional. Ele faz um humor, só que totalmente voltado. Toda sexta-feira, quando ele fala sobre política, ele faz humor pra bater pesado, né? E eu concordo com tudo que ele falou aí, literalmente com tudo, em que pese ele falar de uma forma humorística, mas é a verdade, é aquilo que eu comecei falando aqui no nosso editorial. Agora eu quero trazer aqui para vocês o julgamento mais rápido da história do Brasil. Meu amigo, quando eles querem, veja a celeridade. Olha isso. Calma aí que eu tô apanhando aqui pro negócio, pessoal. Pronto. Olha isso. Justiça italiana libera ex-assessor e derruba todas as medidas cautelares. A defesa aponta perseguição política. A justiça italiana analisou o caso e revogou todas as cautelares contra o ex-assessor, que agora está livre na Itália, enquanto o Brasil segue sob o poder de Alexandre de Moraes. Lá fora a verdade aparece, aqui dentro ela é perseguida. Pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês entendem que a Lei Magnitsky retirada pelo Donald Trump não quer dizer que o ministro deixou de ser violador de direitos humanos, ou muito menos que os julgamentos foram feitos de forma
corretas, né? Que os julgamentos estão certos. Isso não quer dizer nada disso. Tanto que aqui, ó, a justiça italiana liberou o assessor, que teve o julgamento mais rápido da história. Esse cara aqui foi julgado e condenado, acho que não deu 3 meses o julgamento dele. Por quê? Porque ele sabe muito. E esse cara, eu não sei, né, como que tá a cabeça e a saúde mental dele, mas eu tenho certeza que com medo ele deve estar, porque esse povo é complicado. E a Zambelli também teve vai ter agora, a Itália vai analisar a prisão que a justiça brasileira cumpriu o prazo de anexar vídeos, fotos e tudo para ver se vai extraditar ela ou não. Qual eu acho aí a vantagem e a diferença dos casos é porque no caso da Zambelli, ela não está só respondendo processo político, tá? Ela ali tem crimes que não são só questões políticas. Então, eu acho que isso complicou e tem diferença do caso dela pro caso do Tagliaferro, na minha opinião, tá? Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, ok? Eu vou trazer, essa aqui já ficou passada, não sei até se a gente já passou ela no dia antes de ontem, mas é apenas um alerta aí para a advocacia, tá, pessoal? Que eu quero trazer aqui para vocês. Não exponha conversas que você tem com o advogado da outra parte, ainda mais quando for para fazer um acordo ou alguma coisa do tipo, tá? Então, advogada que expôs conversa sigilosa é condenada a pagar indenização, tá? Então, cuidado, tá? Vamos atuar aí com ética e principalmente com companheirismo ao seu coleguinha de profissão, perfeito? Deixa eu passar aqui essa que ficou legal pra gente encerrar, pessoal. PF apura desvio de 15 milhões em alvará na Justiça do Trabalho. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Apócrifo para investigar o desvio. Vocês estão conseguindo ler aí? Não, né? Para investigar o desvio, vou botar aqui para vocês lerem comigo, tá, pessoal? O desvio de aproximadamente 15 milhões destinado ao pagamento de alvarás judiciais da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro. Tinha que ser no Rio de Janeiro, né? Não tem jeito. Tinha que ser no Rio de Janeiro. O esquema, segundo as apurações, teria utilizado contas judiciais para direcionar recursos a pessoas que não faziam parte dos processos. Policiais federais cumprem 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As ordens judiciais foram expedidas para residências localizadas em Nova Iguaçu e Valência, Rio de Janeiro. E aí, pessoal, o Rio de Janeiro não é para amadores, viu? Brasília não é não, mas o Rio também não. Justiça do Trabalho. Eu gosto de atuar na Justiça do Trabalho. Pessoal, deixa seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa notícia dos Estados Unidos retirarem as sanções da Lei Magnitsky do ministro e da sua esposa. O que você acha? Você concorda comigo? Você também acha que isso não foi algo que está dizendo que também está certo? Não é uma chancela de que as decisões e de que tudo que está acontecendo aqui no Judiciário do Brasil está certo. Eu penso isso, tá? Essa é a minha humilde opinião. Fica aqui o meu pedido. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve lá no nosso canal, clica aí, se inscreve para você estar recebendo análise todos segunda a sexta, geralmente. Quando acontecer alguma coisa, uma intercorrência, eu gravo depois. Me manda um direct. Eu quero estar melhorando, me dê dicas aí, o que você acha que a gente pode melhorar. Me fala se o áudio tá bom, eu testei várias vezes esse áudio aqui, já não sei mais como é que eu faço, porque eu já liguei todas as formas possíveis, mas eu espero que você esteja gostando, que o áudio hoje tenha ficado bom. E se tiver sugestão de matéria também pode me enviar, beleza? Espero que vocês fiquem bem, com Deus, um ótimo final de semana e segunda-feira nós estamos de volta. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal, até mais.